Alô, alô, eu sou o Leon Navarro e a música que a gente vai ver hoje é Perfume do Invisível, da Cell. Foi lançado em 2016 no disco Tropics. Esse vídeo daqui é um vídeo de transcrição, então eu adaptei as partes do sintetizador para guitarra e também peguei algumas partes da guitarra, né, literalmente, e fiz também um vídeo de voz e violão, uma adaptação, uma simplificação para quem quiser só tocar e se acompanhar, né, cantando. Eu não sei quem tocou no disco, nessa faixa, porque eu não encontrei a ficha técnica, não encontrei essas informações. No Cultura Livre, quem tocou sintetizador foi o João Leão e quem tocou guitarra foi o Davi Bové, ok? Então, na descrição do vídeo, como sempre, vocês têm a minutagem, para vocês irem mais facilmente pelas partes do vídeo. E também tem o meu contato para quem tiver interesse de ter aulas online, certo? Então vamos começar pela introdução e a estrofe da música. Bom, é a mesma sequência de acordes que eu toquei no começo do vídeo, né? Só que a gente primeiro vai ficar mais tempo no Sol maior, que é esse primeiro arpejo aqui. A gente vai fazer 2 vezes. Repete. Né? Depois a gente vai entrar na parte que eu já fiz na introdução do vídeo, que é Sol, Si maior, Mi menor e Ré maior. Bom, essa é a primeira sequência que a gente tem na música. O Sol, vamos falar pequenos detalhes importantes. O Sol, ele na verdade está feito como um power chord, a gente não está tocando a terça dele, né? Mas o baixo tá. Então a gente está só fazendo na verdade Sol, Ré, seria um Sol com quinta, né? O Si maior, eu estou fazendo ele assim, mas porque eu não estou batendo na segunda corda, então não tem necessidade de botar esse dedo aqui. Mi menor e o Ré. Então tem que ter atenção que a gente não pode esbarrar em algumas cordas, dependendo do acorde. Eu estou tocando tudo com o meu polegar, porque eu acho que o som assim fica um pouco mais macio, mais fechadinho. Aqui na minha guitarra, eu estou usando o captador do braço, para fechar o som mesmo. E aí o meu botão de tone, ele está quase no mínimo. Se ele ficar no mínimo, ele fica assim. E aí fica muito embolado. Então eu abro ele, meio que o necessário, só para não chegar naquele ponto, mas para ser ainda fechadinho. Toco com o polegar, né, bem perto aqui do braço. E agora é importante também falar sobre os efeitos. Eu estou usando aqui basicamente um delay e um trêmulo. Como cada pedal é um pedal, acho que não adianta muita coisa eu ficar falando das configurações, eu vou tocar cada um dos efeitos separadamente. E aí vocês ouçam e tentem, sei lá, equilibrar e imitar. Que é mais ou menos o que eu fiz também, né? Na verdade, na música da Cell isso é feito por um sintetizador, não por uma guitarra. Então o delay está nessa configuração assim. Eu vou dar uma nota para vocês tentarem ouvir a quantidade de repetições, a velocidade e tudo mais. Ok? E aí o vibrato, que é o outro efeito que eu estou usando um vibrato bem levinho. Ele dá essa leve desafinada, né, na nota, essa oscilação. Bom, uma coisa importante também, eu estou tocando os acordes, mas todos eles, as notas estão sempre bem staccato, né? Tipo, eu não deixo elas suando, é tudo bem quicante, assim. A última nota, principalmente, se vocês puderem acentuar ela de um modo que a repetição fique bem clara, né? Porque se a gente segura a nota, rola a repetição, mas ela embola com a duração da nota. Então se a gente faz, né?
Uma outra opção também seria usar palm mute, apesar de eu achar que é interessante, eu acho que fica um pouco mais distante do que é o que está na gravação. Isso aqui é uma tentativa de timbrar igual, né? É difícil. Mas é isso, a gente vai fazer essa sequência até a parte na hora que muda, que é o seu juízo, o meu juízo, né? Então, aquela primeira parte toda da música que está em Sol maior, a gente faz essa sequência de acordes. Sol, Si, Mi menor, Ré. Quando a gente chega na parte do seu juízo, o meu juízo, a sequência que acontece é essa aqui. Eu vou tocar uma vez, e aí vai ter tablatura, né? Como vocês já viram. Aí depois eu explico acorde por acorde. Então é essa sequência. O que a gente está fazendo? Mesmo power acorde de Sol, só que agora a harmonia está em Sol menor. Quem está dando todas essas terças é o baixo, né? Ele que está mandando, está falando pra gente se a gente está em maior ou menor. A gente está só fazendo realmente a tônica e a quinta. Então a gente vai repetir o Sol igual, tendo consciência de que a gente está indo para Sol menor. E a gente vai fazer o mesmo padrão de dedilhado agora 2 vezes, né? Porque antes a gente fazia 4 notas, depois 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Agora a gente faz 1, 2, 3, 4 sempre 2 vezes. Beleza. Depois a gente vai para um Sol diminuto. Na verdade, a gente também continua fazendo só tônica e quinta. A gente está fazendo Sol, Ré bemol, Sol, Ré bemol. Voltamos para o Sol menor. E Ré maior. Beleza. Agora a gente vai entrar naquela parte que é para me despir de ser quem eu sou. A sequência é essa aqui. Então, muito delay. O que está acontecendo? Mi bemol. Percebam que é o mesmo desenho que a gente fez em Ré maior. Opa! Então, Mi bemol, Sol menor. Aí a gente vai fazer Lá 7. Esse desenho aqui, né? E aí eu caio a quinta. Eu faço uma vez Lá 7. E aí faço o que seria, sei lá, um Lá 7 sustenido 11. Perdão. Eu, sinceramente, não ouço com clareza todas as vezes essa nota, não. Tem dias que eu ouço, tem dias que eu não ouço. Mas a melodia passa por ali, né? Faz um... Logo que o perfume do invisível... E aí eu acho que fica bonito fazer essa passagem. Se não quiser fazer, tudo certo também. Então, Lá 7. Lá 7 sustenido 11. Ré maior. Aí a gente vai fazer a mesma sequência, basicamente. A gente vai fazer de novo Mi bemol, Sol, menor. Aí a gente vai passar rapidamente pelo Lá 7. E aí a gente vai fazer Ré 7, assim. Então a gente está dando a sétima aqui do acorde. Esse dele é difícil. Em vez de dar a própria tônica aqui, né? A gente está fazendo Ré, Ré, Fá sustenido e Ré o tempo todo, só que agora a gente faz com o Dó na ponta. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente terminou a estrofe. Quer dizer, a estrofe, sei lá como é que a gente chamaria isso, né? A gente fez a parte toda que não é aquela parte funkeada do final, que é o que eu vou explicar depois. A gente vai voltar para a mesma sequência de acordes do começo. Sol, Si maior, Mi menor, Ré.
Só que a gente vai fazer uma região aguda agora. Eu vou fazer de palheta e palm mute, que eu gosto de fazer essa diferenciação do som. Então ficaria assim. Então, os voicings são esses. Sol maior, Si, Mi menor, pode fazer assim também, ou assim, e aí Ré. Uma dica legal, essa música a gente vai fazer muito isso, né? Que é tocar os mesmos acordes de formas diferentes. Isso é um estudo muito, muito bom. Então é sempre legal, sempre quando vocês forem fazer um desenho que vocês ainda não conhecem, tentem localizar pelo menos a tônica, né? Antes, vocês podem se familiarizar com o desenho todo, é o ideal na verdade, mas... isso aqui é um Sol maior, por que é um Sol maior? Enfim, tenta encontrar pelo menos a nota da tônica. Tá aqui, ó. Essa é a nota Sol. Sol, Si, Ré. Aqui, a tônica está na segunda corda, é o Si. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Mi menor, o Mizinho está na primeira corda. Mi, Si, Sol. E aí o Ré, Lá, Fá sustenido. Então assim, importante ter essa noção mínima do braço. Depois que a gente passar dessa parte, a gente vai entrar na repetição da música. E aí a guitarra, ela começa a fazer um padrão que é assim, os mesmos acordes tocados de outra forma. Vou tocar uma vez e depois eu explico. Então, ó, Sol maior, Sol e Si. Eu tirei o delay, como vocês podem ver, né? Tirei os efeitos. Sol e Si. Agora, Fá sustenido e Si. Ou seja, aqui a gente está tocando tônica e terça do Sol maior. Aqui a gente está tocando quinta e tônica do Si maior. Aqui a gente está tocando tônica e quinta do Mi menor. Né? O Si está aqui e o Mi está aqui. E aqui a gente está tocando Fá sustenido e Lá. Terça e quinta do Ré maior. Isso é importante. Quando a gente está tocando numa banda, ainda mais se a banda for grande e tudo mais, a gente não precisa dar os acordes todos, completos, o tempo inteiro. Né? Essa música é um exemplo muito bom disso. Assim, o baixo, às vezes, está encarregado das tônicas e das terças, sei lá. Todo mundo está meio que fazendo os arpejos, mas as funções estão divididas. Então é um bom estudo isso. Assim. Então, Sol, Si, Mi menor, Ré. A gente vai fazer isso 2 vezes e aí a gente vai entrar de novo na parte do seu juízo, o meu juízo. A gente vai fazer a mesma sequência de acordes de uma outra forma. Agora eu estou baseado na versão do Cultura Livre, que eu acho que é bem interessante a forma como o guitarrista escolheu tocar. Inclusive no final desse vídeo eu vou propor um estudo, uma espécie de estudo criativo. Assim. Eu peguei esses mesmos acordes que eu vou tocar agora e toquei de um outro jeito. Não para se enquadrar no arranjo, mas só para estudar o braço e estudar outras formas de fazer os mesmos acordes. Sugiro que vejam no final do vídeo, acho um tipo de estudo válido. Então a gente vai fazer Sol menor, lembrando que a gente agora não vai atacar nunca na cabeça do tempo, é sempre 1. Então o que a gente está fazendo aqui? Sol menor. Aí o diminuto, no Cultura Livre eu tenho a impressão de que foi tocado dessa forma. Em vez de fazer o diminuto assim, a tríade diminuto, escolheram substituir a terça pela nona. É um som bem bonito. A gente volta para o Sol menor e faz Ré maior. Está invertido, está com baixo em Fá sustenido. É um Ré maior. Vamos seguir. Então, Mi
bemol igual ao Ré, Sol menor, Lá maior e Ré. Eu não me lembro, sinceramente, mas eu acho que ele faz uma passagenzinha para Ré com sétima. Se ele não fizer, vocês podem fazer também, que fica bonito. E aí, em vez de a gente ir para Sol menor, que seria o esperado, a gente vai de novo para Mi bemol. Que eu toquei errado, que é aqui. Sol menor. E aí, de novo, Lá e Ré. Como eu falei, depois eu vou dar umas dicas para tocar isso um pouquinho diferente. Serve como um estudo, serve como uma série de coisas. Bom, então terminamos de novo essa parte da estrofe. Agora a gente vai entrar na parte funkeada. Vamos lá. A guitarra, de fato, na parte funkeada, ela faz isso aqui. Deixa eu deixar o vibrato ligado. Agora eu vou jogar o captador da ponte para o som ficar um pouco mais ardido, né? Porque, enfim, a parte mais funkeada e os agudos são necessários, né? Vou até mudar um pouquinho a configuração do amplificador também. Tirei o reverb para a guitarra ficar bem seca. E aí o que acontece é isso aqui. A gente vai fazer isso 2 vezes. Então, quais são esses acordes? Isso aqui é um Dó com baixo em Sol. Dó. Sol menor. Com baixo em Ré. A gente vai voltar para Dó. E Ré maior. Com baixo em Lá. Então, a gente poderia fazer os acordes simplões também, né? Só que essa coisa, a gente está tirando as notas graves, as tônicas, justamente para dar espaço para o baixo. A gente não precisa ficar tocando os graves o tempo inteiro. Então a guitarra faz isso, esse padrão 2 vezes. Agora, tem 2 riffs de sintetizador bem interessantes, que eu inclusive achei que eram guitarras, mas pelo que eu vi no vídeo, são sintetizadores mesmo. Eu vou ensinar os 2 riffs. Primeiro o riff mais grave, que vai entrar no primeiro refrão da música, na primeira vez que essa sessão acontece. Então é isso aqui. Depois eu explico. Então, um riff que também não está atacando no tempo 1, é sempre 1. E aí, esse padrão que eu fiz aqui, ele se repete no Dó maior, no Sol menor e no Dó maior de novo. Eu confesso que eu tive um pouco de dúvida ouvindo essa música. Às vezes eu não ouvia essa nota Mi, às vezes eu ouvia, às vezes tem uns rebotes que eu ouço, que eu não toquei aqui, tipo... Mas enfim, é algo nessa região, é algo por aqui. E aí eu fico às vezes na dúvida se tem esse Mi ou não, mas eu tenho quase certeza que sim. Então... ele entra só para fazer a voltinha. Então a gente vai fazer esse riff, como eu já falei, no Dó, no Sol menor e no Dó de novo. E aí quando a gente vai pro Ré, a gente faz isso aqui. Ok? Importante também analisar o que cada uma dessas notas significa em cada acorde. Em Dó maior a gente está brincando com a quinta, que é Sol, a quarta, que é o Fá, e a terça do acorde, que é o Mi. E aí é interessante, ele repete o mesmo riff, só que em cima de um outro acorde. Então as notas ganham um outro significado. A gente passa a brincar com a tônica do Sol, a sétima do Sol e a sua sexta maior. Então isso é um truque também bem legal, tocar a mesma coisa em cima de acordes diferentes. Às vezes não dá certo, às vezes dá, como é o caso aqui. E aí na hora do Ré maior, aí eles acabam transformando esse Fá em Fá sustenido. Então brinca-se com tipo terça, segunda ou nona e a tônica do acorde. Então esse é o primeiro riff.
O segundo riff do refrão é um riff que entra no segundo refrão. E eu achava que era uma guitarra, cara. Tipo, tinha muita certeza, mas não tenho mais. No Cultura Livre o guitarrista até toca um riff semelhante, mas o sintetizador também toca. Então, enfim, não sei. Mas, enfim, aula de guitarra, vamos fazer na guitarra. Eu vou tocar mais parecido com o que ele fez no Cultura Livre, que é um riff um pouquinho mais agressivo, assim. E no disco ele é tocado de uma forma um pouco mais comedida, mas é mais ou menos isso aqui. Eu abaixei o som pra não ficar muito alto, mas acho que ficou meio engraçado, né? Enfim, acho que deu pra entender. Também não tenho certeza se o riff é exatamente isso, mas a ideia é mais ou menos essa. A gente está brincando com a tônica e a sétima de cada um dos acordes. Importante, eu vou tocar mais uma vez devagar para ficar mais fácil de acompanhar, mas uma coisa importante. Esses riffs funkeados a gente bate em muitas cordas, ou em todas, e tenta fazer com que só uma soe. Então assim, meu dedo indicador, meu dedo anelar, está pegando aqui, e aí meus outros dedos, ó, tanto meu polegar como meu dedo meio, meu dedo indicador, estão encostando de leve nas outras cordas, para abafar. Então, ó, o riff é isso aqui. Lembrando de bendear, para bendear de leve essas sétimas, né? Não chega a ser aquele bend de meio tom, é um bend mais, sei lá, tem um caráter um pouco mais expressivo, assim, do que de fato chegar numa outra nota. Então, a última coisa que falta pra gente ver, do arranjo mesmo em si, é uma frase de sintetizador que entra no final da música. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouquinho as repetições do meu delay, né? E também vou deixar ele um pouco mais encurtado. Vou voltar para a configuração um pouquinho mais grave. Vou voltar com o meu reverb. Vamos. Então ele está basicamente como um slapback, quase como um slapback. E aí a frase que eu ouço é uma espécie de arpeggiator, assim. Foi bem difícil de tirar, na verdade, também. Mas esse já tem um pouquinho mais de certeza de que parece ser correto. Então a primeira frase, que é a frase que vai ficar durante o Dó, o Sol menor e o Dó de novo, é essa frase aqui. Eu vou fazer sem um delay para ficar só mais fácil de compreender. O vibrato. Então é uma pentatônica, né? De Sol menor. Literalmente. Então faz esse padrãozinho aqui. Só que bem rápido. Tipo... E se puder com palm mute. E aí, com os efeitos, fica assim. Eu não achei muito fácil de timbrar parecido não, não me dou por satisfeito. Às vezes fico achando que falta feedback, que é bom repetir um pouquinho mais. Difícil saber. Vamos testar, um pouquinho diferente. Acho que está um pouco melhor. Você vê, não é um slapback, né? Tem que ter um pouquinho mais de repetição. Mas então essa frase vai ficar no Dó, no Sol menor e no Dó. Quando a gente vai, vou tirar o delay de novo e o vibrato, quando a gente vai pro Ré com sétima, pro Ré maior, a gente faz isso aqui. Devagarzinho. Qualquer coisa, gente, se estiver meio rápido, tem tablatura aí, só pausar o vídeo e também tem como mudar a velocidade de reprodução no YouTube.
Dá pra vocês botarem eu tocando devagarzinho, falando bem devagar também. Então, com um efeito fica assim. Ok? O que ficou faltando cobrir? Tem uma variação dessa frase, mais no final ainda. Enfim, é uma variação. E também tem um outro sintetizador que entra na segunda estrofe, fazendo um outro tipo de arpejo, mas são basicamente os mesmos acordes. Eu acho que aqui a gente já tem um material suficiente para estudar. E agora ainda vou dar mais umzinho, que é o seguinte, é um estudo, como eu falei antes, é um estudo criativo em cima dos acordes daquela parte em Sol menor. Que a gente fez, né? Sol menor e tudo mais. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu vou tocar uma vez a forma como eu escolhi tocar esses acordes de um jeito um pouquinho diferente, e depois eu vou explicar cada uma delas. Para deixar claro, né, como eu já falei, não seria uma opção, acho que muito viável dentro do arranjo da música. Eu acho que o arranjo dessa música, ele é muito bem estabelecido, muito bem amarrado, assim. A guitarra fica numa região, o synth, cada um faz um arpejo com um padrão bastante regular, tudo faz bastante sentido junto, se complementa bem. O que eu estou passando aqui é só uma fritação assim, em cima dos acordes, né? Vai ter um ritmo mais irregular, vão ter umas melodias que brigam um pouco com todo o desenho do arranjo. Então é só realmente um estudo. Então eu tocaria assim. O estudo seria esse. Bom, vamos lá. Não sei se deu para identificar aí. Posso fazer cantando também depois. Será que eu consigo? Não sei. Então seria Sol menor. O Sol diminuto eu fiz igual. Com a nona. E aí me deu vontade de botar essa nona no Sol menor também. Só que aqui esse Lá fica difícil. Ele dificulta a nossa vida em termos de digitação. Então eu joguei pra cá. Que aí eu gosto muito que tem essa coisa da segunda menor aqui. A nona tá bem colada com a terça. Então eu tô tocando nona, terça e quinta. Lembrando, eu tô tocando um Sol menor sem Sol. Mas é isso, o baixo tá dando. O resultado fica mais ou menos esse, né? Depois depois do Sol menor com nona, a gente vai pro Ré 7 aqui. E aí eu resolvi fazer essa melodiazinha pra chegar no Mi bemol. Mi bemol aqui, Sol menor. Agora aqui no Lá, eu resolvi fazer o Lá maior, careta. E aí, com sétima e 11ª aumentada. Careta no bom sentido, tá? É só um Lá tríade. E aí, para fazer só rapidamente uma menção, né, como eu falei na melodia, eu botei aqui a nota Sol, a sétima, o Dó sustenido, a terça se manteve, e aqui tem o sustenido 11. E aí resolvi fazer essa corridinha aqui. Que pode ser, sei lá, no primeiro momento parecer um negócio meio complexo, mas na verdade é tudo em cima de Ré 7. Aqui é um Ré 7 bemol 13. Como se fosse isso aqui, né? Com essa nota na ponta, o Si bemol aqui. Levantei para tocar a nota Lá. Agora, basicamente a mesma coisa, um Ré 7 também, aqui, ó, como se fosse esse aqui. A sétima agora está na ponta, então é mais para fazer o desenho melódico. E aí, o que é isso aqui? Isso aqui é um Ré 7 bemol 9. Essas três notas aqui, ó. Cadê? Igual, ó. Isso aqui estava sendo a ponta. E aí deixaram de ser a ponta porque a ponta agora está no Mi bemol. E aí resolve no
Mi bemol, que eu botei a sétima maior na ponta. Então fica isso aqui, né? É um bom estudo. Bom, Mi bemol e aí Sol menor. Fiz igual antes, né? Eu cheguei no Mi bemol e fiz. Agora cheguei no Mi bemol e fiz. No Sol menor. E aí, para finalizar, essa jogada aqui eu acho bem legal. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o mesmo desenho para os dois acordes. Aqui, a gente está em cima do Lá com sétima. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um Dó sustenido, que é a terça, o Sol, que é a sétima, e um Dó sustenido de novo. Agora, se a gente chega para o lado, a gente tem as notas Ré, ó, Dó, Fá sustenido e Dó, que são sétima e terça do Ré maior. Porque a gente está fazendo uma sequência aqui, é Lá 7, Ré 7, né? Tipo um dominante, um acorde de tensão resolvendo em cima de um outro de tensão. E aí a gente pode fazer esse movimento cromático, é só andar uma casa. A terça de um vira a sétima do outro. Se depois do Ré 7 a gente tocasse um Sol com sétima, a gente poderia andar mais meio tom pro lado, fazer Lá 7, Ré 7, Sol 7. Para sempre. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço muito quem assistiu. Uau! Muitos cachorros. Se tiver alguma crítica, alguma dúvida, algum elogio, deixe um comentário, por favor. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e a gente se vê na próxima.